O medo e a falta de um relacionamento genuíno com Deus faz com que as pessoas busquem substitutos. Olá, querido, seja bem-vindo ao programa Fé e Finanças. Um bom dia para você, para toda a sua casa, para toda a sua família. Estamos no episódio número 27 deste programa e aqui seguimos a cada dia trazendo uma palavra de edificação espiritual e uma palavra de direcionamento natural para abençoar a tua vida, para você ser bem-sucedido tanto na vida espiritual quanto na vida material. Porque nós precisamos crescer. Um dia vamos todos morar no céu, mas até este dia chegar, precisamos viver a vida que Deus quer que os seus filhos vivam aqui nessa terra. Como bem disse o salmista, fui moço, hoje sou velho, mas durante toda a minha vida nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, se você está passando por momentos, por situações difíceis na sua vida, entenda que esse não é o querer de Deus para você. Porque a vontade de Deus para nós, conforme Paulo escreveu aos Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muda a tua mentalidade, começa a acreditar e profetizar a vontade de Deus na tua vida. Começa a colocar em prática os princípios que você está aprendendo aqui a cada dia, que você vai ver a transformação acontecer na tua vida. Esta semana nós estamos compartilhando a respeito de um tema que é de extrema importância na nossa vida. Eu ministrei nesse final de semana falando a respeito dos guardiões da arca. Os guardiões da arca nada mais é do que os protetores. E trazendo para o nosso dia a dia esta palavra é cuidar da presença. A arca no Velho Testamento era o símbolo maior da presença de Deus na terra. Onde estava a arca era um sinal de que a presença de Deus estava com o povo. E hoje, esta arca que nós falamos, essa arca lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente já encontra uma referência onde dá o seu destino final. Isso aqui eu vou compartilhar mais para frente no programa, porque a arca, inclusive, é um sinal, um símbolo, para os judeus, e há muitas histórias, muitas conversas a respeito da arca, de onde ela foi parar, tanto que existe um filme, o filme de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Existem alguns documentários falando que a arca está na Etiópia, outros que dizem que a arca está dividida com os judeus, cada judeu espalhado pelo mundo com um pedaço da arca, esperando a vinda do Messias ainda para que a arca seja montada de novo. Outros dizem que ela está em Jerusalém, debaixo do templo dos muçulmanos. E o fato é que em um momento eu perguntei para o Senhor aonde está essa arca, e ele me mostrou dentro da palavra. Eu vou compartilhar no último dia do programa, na sexta-feira. Então, se você quer saber onde que está a Arca da Aliança, aquela que é anunciada no Velho Testamento, eu vou te contar na sexta-feira, no último programa. Mas seguindo aqui, ontem compartilhei com vocês a respeito de Eli, o sumo sacerdote que era responsável por cuidar desta presença. Mas ele deixou faltar na sua casa aquilo que é essencial, o temor a Deus, a honra a Deus. E ele deixou de transmitir isso para os seus filhos. Ele deixou de transmitir para aqueles que eram os mais importantes, porque os seus filhos, eles seriam aqueles que dariam sequência ao seu legado, dariam sequência ao chamado que Deus colocou na vida dele. E por esta irresponsabilidade, a nação de Israel começa a sofrer, porque houve uma falha dentro da casa de Eli, e isso trouxe consequência para toda a nação. Mas para você entender, até nós chegarmos aqui na arca, eu quero voltar um pouquinho hoje. Amanhã nós damos sequência, mas eu quero voltar um pouquinho na origem, na história, para você entender por que é que Deus fez com que Moisés tivesse a missão de construir esta arca. O que acontece é que quando você olha no livro de Gênesis, você vai perceber que o propósito de Deus para a humanidade é relacionamento. Todo dia Deus descia no jardim para ter uma conversa, um momento de comunhão com Adão e Eva.
Mas quando o pecado entra, esse relacionamento começa a ser manchado. O homem, quando peca, ele carrega o peso da culpa. Ele se afasta de Deus porque ele começa a se achar indigno de estar na presença de Deus. Então, o pecado traz sobre o homem um peso muito grande. Traz sobre a sua mente, sobre o seu espírito, uma opressão muito grande, né? Porque é o símbolo de desobediência. Então o homem começou a se afastar e se distanciar de Deus. E em Gênesis 6, a gente percebe que o pecado foi tão forte na humanidade que o Espírito Santo é retirado da terra. Tanto é que Deus recomeça em Noé a história da humanidade após o dilúvio. E aí Deus começa a trabalhar de várias maneiras na vida do homem para trazê-lo de volta. Para que esse relacionamento seja restaurado, para que esse relacionamento volte novamente a acontecer conforme a vontade de Deus. Então Deus sempre usa um homem, usa um líder, uma mulher como referência para trazer a humanidade de volta. E o tempo vai passando e nós chegamos em Moisés, quando Deus instrui Moisés. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. E Moisés até pegou o povo e levou o povo. Em Êxodo 19, eu tenho anotado isso, Êxodo 19, versículo 17, Moisés pega o povo e leva o povo até embaixo do monte, para que o povo fosse com ele para ouvir Deus falar. Como Deus falava com Moisés no monte, Moisés levou o povo para o povo ouvir Deus falar. Mas os relâmpagos, os trovões, a presença de Deus no monte assustou o povo, porque eles estavam desacostumados com a presença, ou seja, eles perderam o sentido da presença. E quando se perde o sentido da presença, muitas vezes, as pessoas elas buscam substitutos para Deus. É muito mais fácil olhar para uma imagem de escultura que não fala, que não vê, que não se movimenta e você adorar aquela imagem, do que você buscar um Deus desconhecido, do que você clamar por um Deus que você não está vendo. Então o que acontece com a humanidade é que a humanidade ela começa a buscar substitutos para encontrar resposta para a sua vida. E não existe um substituto, para Deus, é só Ele. Existe no Novo Testamento o caminho que nos leva até Deus, Jesus. Por meio dele, ele é a ponte, ele se tornou essa ligação. Enquanto Adão falhou, pecou, Jesus conseguiu cumprir a sua missão e tornou o elo de ligação, o elo da restituição, o elo da restauração, da comunhão, do relacionamento do homem com Deus. Mas voltando no tempo de Moisés, o povo temeu a presença de Deus. E com isso, eles começaram a adorar como os vizinhos, como os seus inimigos, como o povo que perseguia eles. Eles tinham deuses, adoravam outros deuses. Eles saíram da escravidão do Egito e no Egito haviam várias imagens de escultura. O povo que saiu para ser um povo livre continuou escravo mentalmente, porque eles ainda buscavam uma idolatria, uma forma de adorar a Deus, de encontrar a Deus. E aí o que Deus faz? Dá ordem para Moisés para que fosse criada a Arca da Aliança. Ali seria o símbolo da adoração, o símbolo da presença de Deus no meio do arraial, no meio do povo de Deus. Então a arca se torna um objeto, a princípio era o símbolo da presença de Deus, mas à medida que o tempo foi passando, eles começaram a usar a presença de Deus, perderam novamente o sentido da presença, porque não era a arca que deveria ser adorada, era o que ela representava. E eles esqueceram e começaram a usar a arca como um objeto. Várias conquistas que eles tiveram, a arca estava à frente deles. Mas quando nós chegamos aqui no tempo de Eli, nós percebemos que eles perderam totalmente o sentido da presença. Porque no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, a gente vê que aquele povo sai para a batalha. Eles saem para a guerra, mas eles esquecem da arca. Ou seja, eles decidiram ir na força do seu braço. E quando eles começaram a perder a batalha, eles decidiram voltar e buscar a arca. Mas aí já era tarde demais. Porque ali já estava claro que eles haviam perdido o sentido da presença de Deus, a essência da presença de Deus na vida deles. E é isso que não pode acontecer comigo nem com você. Jamais podemos perder a essência da presença de Deus. Não podemos buscar a Deus somente no momento de desespero, quando estamos perdendo batalhas, quando as coisas não vão bem.
Nós precisamos entender o que Deus realmente significa para nós. Eu quero orar por você, amanhã nós continuamos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida dos teus filhos que estão acompanhando esse programa de perto ou de longe. Que eles sejam grandemente abençoados, dá a todos um dia especial na tua presença. Abençoa no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional. Se tem alguém desempregado, abre as portas, Senhor, do emprego. Que a tua presença seja real nestas vidas. Que eles entendam que a tua presença é que vale mais do que tudo. Eu te dou graças pela tua presença na minha vida. E como sinal da tua presença na minha vida, responde à oração e ao clamor desses que estão acompanhando esse programa, talvez pedindo uma resposta para o Senhor nesse momento. Que a tua resposta chegue dentro deste lar, nesta vida, nesse negócio, nesta casa, sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu espero você no programa de amanhã. E se esta palavra foi bênção para você, não deixe de compartilhar, de mandar para mais alguém, para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante e assim possamos alcançar mais vidas para a glória de Deus. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir.